deputado Felipe nos mandou um texto que é de autoria de Maurício Abdala, que é professor de filosofia da Universidade Federal do Espírito Santo, e que, ao meu ver, ele esclarece com muita propriedade o que está acontecendo na atual conjuntura. Ele diz o seguinte: existe um complexo financeiro empresarial que não tem uma opção determinada partidária, é de acordo com as suas conveniências, e é quem controla a política e a economia no nosso país. Que o foco dessa ação, ele não está na política, mas sim na economia. A economia que é o foco principal desses camaradas, desses grandes empresários que comandam a sociedade, que ele chama de complexo financeiro empresarial, que tem dimensões globais, que vem de fora e que aqui dentro ele tem articulações com raízes bem profundas na política e na economia. Em outras palavras, o que é que ele quer dizer? Que os donos do poder, de fato, eles não são políticos, mas são grandes empresários, e que junto a esses empresários estão associados os grandes meios de comunicação. Então, o empresário decide o que é que quer, a mídia faz a publicidade, coloca a informação na cabeça das pessoas, e as pessoas vão se deixando levar por aquele processo, por aquele jogo, e fazendo o jogo de interesse deles. E mais do que isso, eles descobriram que eles poderiam comprar políticos, corromper políticos e transformá-los em agentes seus dentro do Congresso Nacional. E foi exatamente isso que ocorreu na nossa política. A gente já falei aqui várias vezes que acho que esse regime, ele está desmoralizado. E está desmoralizado porque ficou evidente toda a conspiração que existe dentro dele para favorecer esses grupos econômicos. E aí, o que é que ele diz de muito interessante aqui? Ele diz que esse jogo, deputado Carlos Felipe, sobre o seu texto que você nos enviou no domingo, esse jogo dessa suposta democracia é um jogo de aparência, onde nós fomos enganados o tempo todo. Nós achamos que estávamos tomando as decisões, estamos elegendo as pessoas e que, na verdade, havia uma distorção profunda nisso, porque terminavam sendo eleitos exatamente aqueles a quem interessava a esses donos do poder, a esse complexo financeiro, empresarial e midiático. A mídia fazia publicidade, elegia um colo daquele, e lá ele devia estar fazendo as leis e representando os interesses desses empresários, conseguindo diminuir os impostos sobre os ricos, facilitando a vida dos ricos, dificultando a vida dos pobres. Esses camaradas, hoje eles têm um projeto muito claro. O projeto deles é reduzir o custo do trabalho, o custo da mão de obra que eles contratam. E para que isso ocorra, eles estão fazendo o que eles chamam de reforma trabalhista, que é, na verdade, a destruição da legislação trabalhista, é a destruição da força dos sindicatos, é a desarticulação dos sindicatos, atingindo o financiamento que o sindicato tem para poder realizar suas campanhas. Estão diminuindo o poder de barganha dos sindicatos, colocando representantes que são escolhidos por eles para falar em nome dos sindicatos, tirando a força do sindicato de representar o trabalhador e fazendo com que aquilo que é negociado nessa situação de fragilidade vai valer mais do que o que está escrito na lei. E ao fazer isso, eles também estão fragilizando o poder que tem o trabalhador de reclamar os seus direitos junto à Justiça do Trabalho. Então é um golpe contundente, sem precedente nos direitos dos trabalhadores. E isso tudo parte desse conjunto, desse complexo financeiro, empresarial e midiático, e a mídia vai fazendo a cabeça das pessoas para que aceitem aquilo que eles chamam de reforma trabalhista como sendo uma coisa boa para eles. E alguns ainda acreditam nisso. Como se as mudanças na Previdência também fossem uma coisa boa para o trabalhador, mentindo, dizendo que se não houver mudança, não vai ter dinheiro para pagar a Previdência. Ora, eles são os grandes sonegadores. Eles criaram esse modelo corrupto
de fazer política no Brasil, com o financiamento empresarial das campanhas. Você já imaginou se forem investigar o financiamento empresarial feito pelos bancos, pelos grandes bancos na política? Não sobra, talvez sobre 1 ou 2 partidos, mas o próprio JBS, eu vi o deputado Sarto dizendo que outros políticos foram citados, vi o deputado Julinho dizendo cerca de 100 políticos. Não, eles citaram 1.820 políticos. 1.820 políticos. E numa outra delação da JBS, a respeito do senador Aécio Neves, lá do PSDB, ele diz que deu 100 milhões para o senador, que era para comprar partidos políticos. E cita vários partidos. Eu acho que os partidos, todos que tem aqui, fora o pessoal do Renato Rosendo, todos eles entram na esparrela. Nossos partidos todos. E o que a gente precisa, nesse momento, é saber que é necessário você distinguir o que é a denúncia e o que é, de fato, o crime consumado, apurado e comprovado. Porque muita gente entra no bolo sem ter culpa, sem ter responsabilidade, e é acusado injustamente. Por isso que eu sempre digo que a gente não pode deixar se levar por as denúncias que vêm, muitas vezes, desse complexo midiático, que descarta os partidos, que descarta os políticos de acordo com a sua conveniência, e achar que o que sai na televisão ou no jornal é verdadeiro. Mas, de qualquer forma, isso aí deixa uma lição muito boa para a gente. Nós devemos ser contra o financiamento empresarial das campanhas, até porque muitas vezes as pessoas receberam doação e não sabiam nem a origem, nem o que é que podia estar por trás disso. E cada caso é um caso, e aquele que não tem culpa deve ser realmente inocentado. Mas o que é importante a gente ver e deixar muito claro aqui é que é necessário tirar esse Temer e esse modelo, tirar do poder. A gente substituir por uma nova relação política entre a sociedade e o poder, aonde o povo tem a força de eleger seus candidatos. Por isso é necessário ter o financiamento público das campanhas, que o presidente seja escolhido por eleição direta, e aí concordar com a eleição indireta é a gente se submeter a esse mesmo processo e dar continuidade a ele. Aqueles que querem eleição direta, eles querem continuar com a destruição da legislação trabalhista, querem continuar com a mudança que vai prejudicar as pessoas que não irão poder se aposentar. Nós precisamos que o próximo presidente ele saia de uma decisão popular, onde um projeto de nação vai ser discutido e a maioria da população vai escolher qual o tipo de projeto que quer. Esses que querem nos impor, ele não foi eleito, ele não foi escolhido pelo povo, ele faz parte de um golpe que é contra os trabalhadores. E nós não vamos aceitar e vamos lutar contra ele com todas as nossas forças, com todas as nossas energias. Então, era isso, senhor presidente. Obrigado.